Muito bem, pessoal, vamos a mais uma videoaula, agora sobre expressões numéricas, ok? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa sobre as expressões numéricas, pessoal, é a questão da ordem das operações. Nós não podemos fazer as operações na ordem que a gente quer e nem sempre também essa ordem é da esquerda para a direita, ou seja, da primeira até a última que aparece na linha. Nós temos um combinado, nós temos aí uma ordem das operações para seguir. Vamos entender um pouco mais sobre isso agora. Olha só. Pega, por exemplo, essa expressão numérica. Tem duas operações, né? Tem uma adição e uma multiplicação. 5 mais 3 vezes 4. Agora vamos fazer a seguinte análise. Se eu fizer primeiro a multiplicação, né? Então, se eu pegar o 5 mais 3 vezes 4 e começar pela multiplicação, fazendo primeiro, então, 3 vezes 4. Bom, 3 vezes 4 é 12, então, copiando o 5 embaixo, ficaria 5 mais 12, que dá, portanto, 17. Beleza? Então, se eu faço primeiro a multiplicação, o resultado que eu obtenho é 17. Vou colocar lá em cima. Será que se eu fizer o contrário, vai dar outro resultado? Ou seja, se eu fizer primeiro a adição, então se eu fizer a primeira adição, como é que ficaria? Veja, a mesma expressão numérica, só que eu vou fazer primeiro a adição agora. Então, eu vou começar com 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. E aí, copiando o vezes 4, 8 vezes 4 vai dar 32. Olha só, vou colocar esse resultado então lá em cima. O que a gente vê, os resultados deram diferentes. Então, dependendo da forma que eu faço, da ordem das operações, qual operação eu faço primeiro, eu chego em resultados diferentes. Agora, a grande pergunta é, né? Qual é que está certo? O 17 ou o 32? Ixi, e agora, hein? Momento de discussão, 17, 32. Tem gente que acha que é 17, tem gente que acha que é 32. Bom, vamos ver como é que vai funcionar isso daí? É o seguinte, olha só. Acertou quem disse que o 17 está certo, 32 está errado. Quem falou 32 não acertou. O resultado é o 17. Por quê, pessoal? Porque, como nós vamos ver nessa videoaula, seguindo a ordem das operações, nós temos que começar primeiro pela multiplicação e depois fazer a adição. Multiplicação vem antes da adição na expressão numérica. Não importa que essa adição apareceu primeiro aqui, mas a multiplicação tem que ser feita primeiro. Então, o resultado certo era o 17. Bom, como é que é toda essa ordem das operações? Então, elas são divididas, pessoal, em 3 blocos as operações. No primeiro bloco, ou seja, as primeiras operações que nós vamos fazer é a potenciação e a raiz quadrada, ok? Ou raiz cúbica, as outras raízes também entram aí, ok? Mas aqui eu coloquei raiz quadrada para ficar aí de acordo com o sexto, sétimo ano, beleza? Bom, potenciação e raiz quadrada são as duas primeiras que nós vamos resolver. Depois somente de resolver todas as potenciações e raízes quadradas, nós vamos para multiplicação e divisão. E depois de resolver as multiplicações e divisões, nós vamos para adição e subtração. Agora, veja só, pessoal, tem uma coisa muito importante. Veja que eu não fiz simplesmente uma lista das operações. Eu coloquei elas dentro de bloquinhos, dentro de retângulos aqui. Essas duas operações trabalham juntas, essas duas aqui e essas duas. Por que isso é importante, pessoal? Porque dentro do bloco, a ordem das operações é a ordem que aparece na conta, que aparece na expressão numérica. Ou seja, quem que eu faço primeiro, potenciação ou raiz quadrada? Isso daí, pessoal, vai depender do exercício. Se no exercício aparecer potenciação primeiro, você faz potenciação primeiro. Se aparecer raiz quadrada primeiro, você faz raiz quadrada primeiro, ok? Isso dentro do bloco.
Depois que eu termino esse bloco, aí eu vou para o próximo bloco, multiplicação e divisão. E dentro dele, mais uma vez, a ordem das operações é a ordem em que elas aparecem. Então, quem que eu faço primeiro, multiplicação ou divisão? Depende. Se aparecer multiplicação primeiro, eu faço multiplicação primeiro. Se aparecer divisão primeiro, eu faço divisão primeiro. E o mesmo também vale, pessoal, quando eu passo para o último bloco, que é o bloco da adição e subtração. Então, eu também vou fazer primeiro aquela operação que aparecer primeiro. Se primeiro aparece adição, faço adição. Se primeiro aparece subtração, faço subtração. Então, reforçando, não é que dentro do bloco você faz na ordem que quer, não é. Dentro do bloco eu faço na ordem que aparece na conta, na expressão numérica, ok? Vamos então praticar um pouco isso? Mãos à obra. Deixei aqui de lado as nossos blocos, né, com as nossas operações, para a gente seguindo essa ordem. Vou colocar um exemplo para a gente começar. Tá lá essa expressão numérica aqui, 7 mais 5 vezes 8 menos 15 dividido por 3 vezes 2 mais 10. Ufa! Vamos ver quanto é que dá isso daí. Bom, como é que é, pessoal? Primeiro nós vamos começar com potenciação e raiz quadrada. Então, eu vou andar por toda a conta procurando potenciação e raiz quadrada. Veja só, primeira operação, adição, não vou fazer, porque eu estou procurando apenas potenciação ou raiz quadrada. Multiplicação também não vou fazer. Subtração também não, divisão não, multiplicação não, adição não. O que eu percebo, pessoal? Não tem potenciação e raiz quadrada nessa expressão numérica. Portanto, nós dizemos que esse primeiro bloco já está feito, já ganhamos ele de brinde, já está ok. Beleza? Já podemos passar para o próximo. Não tinha nem potência, nem raiz aqui nessa expressão numérica. Agora, vamos voltar na expressão numérica, só que agora procurando multiplicação e divisão. Bom, vamos lá. Primeira operação aqui, adição. Ainda não vou fazer, porque estou procurando multiplicação ou divisão. Vamos para a próxima. Multiplicação. É uma das que eu estou procurando, então vou fazer ela. Tá lá. Vou fazer essa multiplicação, ou seja, vou fazer 5 vezes 8. Aqui vem aquela dica, pessoal, especialmente para aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Faça com organização e faça com calma. Resolva uma única operação de cada vez. Nós vamos escrever o resultado na linha de baixo e nós vamos copiar todo o restante, fazendo uma de cada vez, com organização, com espaço, você não vai errar, ok? Se você vai praticando, você vai pegando aí o jeito e às vezes consegue fazer mais rápido. Mas no início, ou se você tem um pouquinho mais de dificuldade, faça com bastante calma, com atenção, uma única operação em cada linha, ok? Então aqui nós só vamos resolver 5 vezes 8. 5 vezes 8, você sabe, dá 40, coloquei lá na linha de baixo. E o que eu faço com todo o restante? O restante da conta eu copio, gente, igualzinho, tá vendo? Então veja só, tá aqui, ó, 7 mais, 7 mais. Aí o 5 vezes 8 eu resolvi, deu 40. Depois, menos 15 dividido por 3 vezes 2 mais 10 igual. Tá vendo? Então, eu resolvo uma única conta em cada linha e todo o restante eu copio. Cuidado para não copiar de novo os números que você já usou na conta. Veja que eu não copiei aqui embaixo nem esse 5 nem esse 8, porque eu já usei eles ao fazer 5 vezes 8, 40. Beleza? Agora, gente, nós vamos meio que esquecer essa primeira linha aqui. Vamos olhar para essa segunda, certo? E vamos, mais uma vez, continuar procurando multiplicação ou divisão. Lembra que estamos no segundo bloco. Então, tá lá, primeira conta, adição. Não vou fazer. Subtração. Não vou fazer. Divisão vou fazer, estou no bloco da multiplicação e divisão, então eu vou procurando. Apareceu multiplicação e divisão, eu faço, beleza? Tá lá, então vamos fazer essa divisão, ou seja, 15 dividido por 3. Bom, aí você faz essa conta com calma, 15 dividido por 3 dá 5, coloca o resultado na linha de baixo. E todo o restante, o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar. Então, atenção, para copiar aquilo que vem antes
do 5, 7 mais 40 menos, 7 mais 40 menos. Esses daqui já usamos. E aí o que vem depois também, vezes 2 mais 10, vezes 2 mais 10. Ok? Bom, agora, olhando para essa nova linha, continuamos a procurar multiplicação e divisão. Tá lá, adição, não vou fazer. Subtração, não vou fazer. Multiplicação, vou fazer. Estou no bloco da multiplicação e divisão. Bom, 5 vezes 2, então, é a operação que nós temos que fazer agora. 5 vezes 2 dá 10. Resolvi uma única conta, vou copiar todo o restante. Então, tá lá, 7 mais 40 menos, aí vem o 10, e do outro lado aqui tinha mais 10 também, ok? Muito bem. Ainda vou procurar multiplicação ou divisão. Adição, não vou fazer. Subtração, não vou fazer. Adição, não vou fazer. Pronto, gente. Acabamos o bloco da multiplicação e divisão. Vamos colocar um ok. Tá lá. Todas as multiplicações e divisões já foram feitas. Agora a gente vai passar para as adições e subtrações, ok? Então, último bloco, adição e subtração, lembrando, na ordem que aparece aqui na expressão numérica. Então, vamos lá, ó. Primeira conta, adição, vou fazer ela, estou no bloco da adição e subtração. 7 mais 40, beleza? 7 mais 40, 47, e o restante eu copio, tá lá, ó, menos 10 mais 10. Ok? Muito bem. De novo, vou do início, subtração. Vou fazer, né? Porque estou no bloco da adição e subtração. Muito bem. Tá lá, vou fazer. 47 menos 10, que dá 37. Beleza. Agora, copia o restante, que é o mais 10. Só sobrou uma conta, né, pessoal? Então, é claro que nós vamos fazer ela agora, que é 37 mais 10. 47, pronto, chegamos ao resultado. Veja, pessoal, se você olha para isso agora, parece uma conta gigantesca, mas é passo a passo, um passo de cada vez, certo? É como aí subir uma escadinha, então um degrau de cada vez e eu chego no segundo, no terceiro andar tranquilamente. Ok? Então aí é a mesma coisa. Não adianta olhar agora para essa conta enorme e falar, nossa, como é que faz isso? Não. É uma conta em cada linha, copia todo o restante, sempre atenta à ordem das operações. Só vou colocar o ok, que também foi adição e subtração, portanto, terminamos aí esse exemplo. Maravilha, pessoal? Bom, vamos prosseguir então. Agora, gente, nós temos que falar mais um pouquinho sobre a ordem das operações. Bom, vou voltar naquele exemplo que a gente já fez, lembra da discussão do 17 e do 32, que o 17 estava certo, porque primeiro eu tinha que fazer a multiplicação, lembra? Adição e multiplicação, primeiro multiplicação, resultado dava 17. Se eu fizer a primeira adição dava 32, isso ficava errado. Agora a pergunta é o seguinte, pessoal, nossa, mas eu nunca vou poder fazer uma adição antes da multiplicação? E se por acaso eu estiver em uma situação em que eu preciso fazer a adição primeiro para depois multiplicar? Ou se eu, como professor, quero passar um exercício desse tipo, como é que eu vou me comunicar com você para que você faça primeiro a adição, para que você inverta, você troque essa ordem das operações? Bom, para isso nós vamos usar um outro símbolo na matemática, que é o parênteses. Olha só, pessoal. Então, para alterar a ordem das operações, nós usamos o símbolo de parênteses. Por quê, gente? Porque agora nós vamos fazer o seguinte. Sempre quando eu tenho o parênteses, nós vamos fazer primeiro o que vem entre parênteses. Então, o parênteses apareceu, tá vendo, lá no topo da ordem das operações. Então, ele altera essa ordem, porque eu vou primeiro olhar para o parênteses, antes de olhar para essa ordem das operações. Então, já tirei aqui o certo e errado, porque provavelmente isso daqui vai mudar, né? Com esse parênteses aparecendo. Vamos ver como é que fica, ó. Vamos colocar ali no rascunho para poder resolver. Se eu tenho o parênteses, então eu tenho que fazer primeiro
o que está entre parênteses. Não interessa qual operação que é. O parênteses agora está no topo da ordem das operações. Então, agora eu tenho que fazer 5 mais 3. Veja, vou fazer essa adição antes da multiplicação, porque ela está entre parênteses. 5 mais 3 é 8, né? Tá lá. Veja, eu vou ainda deixar esse 8 entre parênteses e copiar o vezes 4. Gente, agora, quando fica apenas um número dentro do parênteses, o parênteses não é mais necessário, ok? Portanto, aqui a gente já pode tirar esse parênteses, tá vendo? Então, ó, tirei o parênteses, porque só tinha o número 8 lá dentro, então não é mais necessário. Agora, fazendo a multiplicação, 8 vezes 4, 32. Veja, o 17 agora está errado nesse caso que tem o parênteses. E o que fica certo é o 32. Por que isso aconteceu? Porque o parênteses alterou a ordem das operações. Sendo que agora eu fiz, então, primeiro a adição para depois fazer a multiplicação. Porque a adição estava entre parênteses. Certo, pessoal? Então, para que serve o parênteses? Só para fazer exercício mais difícil? Não, é para você poder alterar essa ordem das operações, comunicar isso a quem estiver vendo aquela conta, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aí com um parênteses, uma expressão um pouquinho maior? Então, dá uma olhada lá, ó. Com esse exemplo, aí deve ficar um pouco ainda mais claro. Olha só, o exemplo é o seguinte, pessoal, tá aí. Veja que nós temos parênteses aqui nesse exemplo. Então, o que eu digo? Que primeiro tem que fazer o que está entre parênteses, tá vendo? Então, vamos olhar só para dentro do parênteses primeiro. Mas nesse caso, dentro do parênteses tem várias operações. E aí, qual é a ordem? É a ordem das operações que nós já fizemos. Então, vou manter a ordem das operações, mas primeiro só dentro do parênteses, ok? Então, dá uma olhada lá, pessoal. Vamos começar com potenciação e raiz quadrada, mas só dentro do parênteses, hein? Então, ó, primeira conta de dentro do parênteses é a multiplicação. Não vou fazer, porque eu estou procurando potência e raiz. A segunda, opa, uma potência, né? 3 ao quadrado, então vou fazer, porque estou no bloco de potência e raiz. Beleza, quanto é que dá 3 ao quadrado? Bom, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Não é 6, hein, gente? Você faz 3 vezes 2 aqui, coloca 6, já vai ficar tudo errado, vai perder todo o seu trabalho que vem depois. Então, muita atenção nessas contas, ok? Muito bem. Olha só então, resolvi uma conta, o processo vai continuar o mesmo, gente. Só que primeiro fazendo o que está dentro do parênteses. Fiz uma conta, vou copiar todo o restante. Tá lá, ó, tudo que estava em cima eu copiei. Só que no lugar de 3 ao quadrado já resolvi, coloquei 9. Beleza? Muito bem. Ainda dentro do parênteses, eu vou procurar potenciação ou raiz. Multiplicação não vou fazer. Subtração não vou fazer. Muito bem. Então, potenciação e raiz quadrada dentro do parênteses já está pronto. Então, agora a gente pode ir para o próximo, que é a multiplicação e divisão, ainda dentro do parênteses. Então, olha só, dentro do parênteses, multiplicação. Vou fazer então ela, né? Estou no bloco da multiplicação e divisão. Então, 2 vezes 9, que dá 18. 2 vezes 9, 18. Resolvi uma, copio todo o restante embaixo para não ter perigo de errar, ok? Muito bem, ainda procurando dentro do parênteses, bom, não tem mais multiplicação e divisão, né? Vou colocar um ok. Só tem dentro desse parênteses adição e subtração, no caso, essa subtração aqui, ok? Então, já estamos no último bloco, mas olhando só dentro do parênteses. Bom, 18 menos 8 é o que nós vamos fazer aqui agora. 18 menos 8 é 10. Então, tá lá. E vamos copiar todo o restante. Olha o que aconteceu agora. O que está dentro do parênteses? Apenas o número 10. Não tem mais operação dentro do parênteses. Então, o que eu posso fazer? Bom,
completei todo o parênteses, veja só, todos os blocos de operações já foram, então eu posso eliminar o parênteses. Vou até voltar aqui para ficar claro, olha só que a gente fez, estava lá o parênteses. Aí o que eu faço? Elimino o parênteses. Vou colocar um ok aqui no parênteses e retirei os OKs que estavam aqui embaixo, vocês viram? Por quê? Porque agora eu vou ter que começar tudo de novo, procurando potenciação e raiz quadrada, olhando para a expressão inteira, que agora já não tem mais o parênteses, ok? Bom, vamos lá então. Agora esse exercício, esse exemplo é bem parecido com o que a gente já fez. Dá para fazer um pouquinho mais rápido, né? Então olha só, potenciação e raiz quadrada primeiro. Então tá lá, primeira operação já é uma potenciação. Estou no bloco da potenciação e raiz quadrada. Vou fazer 5 ao cubo, certo? Quanto é que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5, né? Então 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 de novo é 125. Tá lá. Muito bem. Fiz uma única conta, copio todo o restante. Vou voltar a procurar potenciação e raiz quadrada. Não, raiz quadrada. Tá aqui. Vou fazer raiz quadrada de 25. Quanto é que é a raiz quadrada de 25? Bom, qual número vezes ele mesmo que dá 25? Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5, né, pessoal? 5 vezes 5, 25. Então, tá lá. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Muito bem. Copia todo o restante. E agora, vamos ver. Subtração. Até o final, divisão, adição, multiplicação, não tem mais potenciação ou raiz quadrada nessa expressão numérica. Então, já eliminei aí o bloco da potenciação e raiz quadrada. Vamos para o próximo bloco, ou seja, multiplicação e divisão. Muito bem. Primeira conta é subtração, não vou fazer. Divisão, vou fazer. Tá lá. 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 é 40. Copia todo o restante. Volta a procurar multiplicação e divisão. Subtração não vou fazer. Adição não vou fazer. Multiplicação vou fazer. Estou no bloco da multiplicação e divisão. Tá lá. 10 vezes 2, que é 20. Beleza? E copia todo o restante. Muito bem. Vamos olhar. Temos uma subtração e uma adição, ou seja, não há mais multiplicação e divisão. Então, multiplicação e divisão já está ok, já fizemos todas. Vamos para o último bloco, que é a adição e subtração, na ordem que aparece aqui na conta, né? Portanto, essa subtração vai ser feita primeiro. 125 menos 40 dá 85. Copio mais 20 do lado. Bom, aí é a última conta, essa conta de mais, obviamente, vamos fazer ela. 85 mais 20, que dá 105, beleza? Chegamos ao final. Veja, uma conta enorme, mas feita passo a passo. Coloco o ok, que também fiz adição e subtração, e pronto, tá tudo ok. Fiz o parênteses e fiz todas as operações, sempre respeitando a ordem dos blocos, ok? Muito bem, pessoal. Vamos avançar mais um pouquinho ainda. É a última parte agora, beleza? Nós vamos acrescentar novos símbolos às nossas expressões numéricas. Tem outros símbolos, além do parênteses, que nós podemos utilizar para nos comunicar na expressão numérica. Tudo isso para falar sobre a ordem em que nós vamos resolver, porque a ordem é muito importante, ela altera o resultado. Então, nós já temos os parênteses, mas agora veja esse exemplo que eu coloco aqui. Vixe, tem um monte de outros símbolos aí, né? Na verdade, só dois, porque eles estão repetidos, né? Nós temos esse símbolo que começa aqui e fecha aqui. Até parece o parênteses, né? Mas tem esse estilo aí diferente, é a chave, pessoal. E nós temos também esse outro carinha aqui que são os colchetes. Muito bem, pessoal, então onde que vai entrar aí
na ordem das operações esses símbolos, né? Nós vamos ter que abrir um espaço aqui entre o parênteses e as operações, porque eles vão aparecer aqui no meio. Vai aparecer as chaves, que nós vamos destacar aqui de vermelho, então esse símbolo aqui é o símbolo das chaves. E ainda antes das chaves, aparecem os colchetes, que nós vamos destacar aqui de verde, certo? Bom, e tem o parênteses que já é nosso conhecido, que eu vou aqui também destacar de azul, ok? Bom, agora, qual é a ordem que eu resolvo? Então, a ordem é essa daí. Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, aí depois eu resolvo o que está entre colchetes, em seguida resolvo o que está entre chaves, sempre seguindo aí a ordem das operações. Nossa, e às vezes, né, você tá pensando agora, ixi, professor, é parênteses, colchete, chave, chave, colchete, parente, colchetes, parênteses, chaves. Já me perdi na ordem. Será que eu vou lembrar disso sempre? Bom, gente, é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Eu mesmo não utilizo nem colchetes, nem chaves. O que que eu faço? Eu utilizo apenas o parênteses. Eu troco todos esses símbolos por parênteses. Isso não tem problema nenhum, ok? Então, se você quiser usar esses símbolos quando eles aparecem em exercício, você pode. Mas se você quiser, você também pode fazer o quê? Olha só o que eu vou fazer aqui. Trocar todos eles por parênteses. Tá vendo? Vou trocar de novo. Ó, onde tinha chave e colchete, troquei por parênteses. Só estou usando parênteses, certo? Isso é importante por quê, pessoal, também? Porque no meio computacional, ou seja, se você for usar um Excel, se você for usar uma calculadora científica, eles não vão ter colchetes e chaves, geralmente. Eles vão usar somente os parênteses mesmo. E aí eu vou colocando um parênteses dentro do outro. Bom, então eu particularmente, eu jogo fora as chaves e os colchetes e fico só com os parênteses. Mas e aí? Em que ordem que eu resolvo se tudo isso daqui são parênteses? É só eu resolver os parênteses, pessoal, de dentro para fora. Ou seja, não preciso de outros símbolos, posso usar sempre o parênteses, desde que eu primeiro resolva os parênteses que estão dentro e depois eu vou indo para os parênteses de fora. Bom, muito bem, como que isso funciona? Veja só, pessoal. Se eu olho para essa expressão numérica, eu vejo primeiro esse parênteses vermelho. Então eu falo, bom, eu tenho que resolver o que está dentro desse parênteses. Mas por onde eu vou começar dentro desse parênteses? Olha, tem um parênteses dentro dele. Bom, como tem que começar pelo parênteses, então vou começar então por esse parênteses verde. Bom, mas quem que eu vou fazer primeiro dentro do parênteses verde? Tem que ser, olha só, esse parênteses, porque eu tenho que começar pelo que está entre parênteses, que é o parênteses azul. Então, eu vou acabar começando por esse parênteses azul. Eliminado ele, vou fazer o que está entre parênteses verde e, por último, o parênteses vermelho. Aqui eu estou usando cores para facilitar a nossa comunicação e entendimento, né? Conforme for passando aí o tempo, a sua prática, você não precisa mais ficar aí usando os parênteses coloridos. Ok, pessoal? Então vamos lá então. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer, qual que é o parênteses mais de dentro de todos? Olha só, é o parênteses azul. Então tá lá, vamos começar fazendo 3 mais 4, que é a única conta que está dentro desse parênteses, né, gente? Então, ó, 3 mais 4 é 7. E vou copiar todo o restante. Olha só, dentro do parênteses azul só ficou o 7. Então a gente pode já eliminar esse parênteses azul, tá vendo? Muito bem, então agora o que eu tenho que fazer? O parênteses verde, tá lá, parênteses verde que ainda é mais de dentro, porque o vermelho está para o lado de fora. Muito bem, agora dentro do parênteses verde tem várias operações, então eu tenho que continuar seguindo a ordem das operações, como a gente já falou aqui várias vezes. Ok? Então, primeiro potência e raiz. Olha só, a primeira conta uma potência. 5 ao quadrado, resolver ela. 5 vezes 5, 25. E copio todo o restante. O parênteses verde ainda não foi eliminado. Tem várias contas ainda lá dentro. Então, vamos lá. Ainda tem potência ou raiz dentro dele? Não, né, gente? Então, já foi. Vamos agora para a multiplicação e divisão. Bom, tem multiplicação e divisão? Tem. Aqui dentro do parênteses verde tem 7 vezes 2. Fazendo 7 vezes 2, 14. E copia todo o restante. Muito bem. Ainda dentro do parênteses verde, não tem mais multiplicação e divisão.
Então, já podemos ir para o último bloco, adição e subtração, dentro do parênteses verde. Primeiro a subtração, porque ela apareceu primeiro aqui, certo? Muito bem. Então, tá lá, 25 menos 22, que dá 3. E copio todo o restante. Ainda dentro do parênteses verde, a última conta, 3 mais 14, que é 17. E copia todo o restante. Veja, quem ficou dentro do parênteses verde? Somente o 17, só um número. Não tem mais conta dentro do parênteses verde. Então, o que pode fazer? Isso mesmo, eliminar o parênteses verde. Beleza? Muito bem. Tá, ó, olha só, agora só tem o parênteses vermelho, que era o mais de fora de todos. Vamos resolver o que está dentro do parênteses vermelho. Começando por potenciação e raiz. Veja, não tem potenciação e raiz aqui. Vamos para a multiplicação e divisão. Aqui, uma multiplicação dentro do parênteses vermelho. 7 vezes 2, que dá 14. E copio todo o restante. Muito bem, dentro do parênteses vermelho ainda sobrou uma última operação, essa adição. Então, é claro que nós vamos fazer ela. 14 mais 17, que dá 31. E copia todo o restante. Veja só, mais uma vez, dentro do parênteses vermelho agora só ficou um único número, não tem mais conta lá dentro. Então, nós podemos eliminar o parênteses vermelho, ele não é mais necessário. Muito bem, eliminamos todos os parênteses, fazendo de dentro para fora. Agora é só terminar essa expressão com essas últimas continhas aí, ainda seguindo a ordem das operações. Então, tem uma adição e uma multiplicação. Quem faz primeiro? Multiplicação, né? O bloco da multiplicação vem antes do bloco da adição. Então, primeiro vou fazer 31 vezes 3, que dá 93. E vou copiar o 5 mais, igual. Bom, a última conta, 5 mais 93, que é 98. Beleza, pessoal? Tá aí, então. Vimos nessa videoaula sobre a ordem das operações, sobre os símbolos envolvidos nas expressões numéricas. É importantíssimo resolver com calma, com organização, certo? Especialmente se você ainda está no início, se você ainda está sentindo dificuldade, faça uma única operação de cada vez, copie todo o restante, que assim você não vai errar. Seguindo passo a passo, aí um degrauzinho de cada vez, você chega no final com a resposta correta. Beleza? Muito bem, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato, ok? E um abraço, até a nossa próxima videoaula.